Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nessa terça-feira, da primeira semana do tempo comum que nós estamos vivenciando, nós, ouvindo o Evangelho de hoje, o Evangelho narrado por São Marcos, Jesus que está ali em Cafarnaum, a cidade de Pedro, onde ele faz muitos milagres, muitas curas. Jesus realmente usa Cafarnaum ali como um ambiente para manifestar e demonstrar a sua autoridade, o seu poder, e por aquilo que realmente ele veio para comunicar a salvação de Deus e nos libertar de toda a opressão do pecado e do mal. Jesus está numa sinagoga, como é de costume, todos os sábados os judeus iam à sinagoga para ouvir a palavra de Deus, e ali, ouvindo a palavra, alguém fazia como se fosse uma homilia, uma explicação da palavra de Deus, geralmente os escribas, os mestres da lei, as autoridades religiosas, que eram os homens que tinham conhecimento profundo da lei de Deus e da palavra de Deus. E naquele dia Jesus foi quem tinha a missão ali, o papel de explicar a lei de Deus, de mostrar, de fazer a homilia naquele dia. E as pessoas ficam admiradas pela sua sabedoria, pela sua autoridade, o modo como ele explica a palavra de Deus, o modo como ele consegue fazer que aquela palavra chegue aos corações, ao contrário dos mestres da lei, que eram pessoas intelectuais, que conheciam muito bem a lei de Deus, conheciam de cor a lei de Deus, mas gastavam muito tempo explicando, falando, e não conseguiam fazer com que aquela palavra se tornasse viva. Falavam, explicavam, usavam argumentos, iriam repetindo vários argumentos, mas a diferença era porque a palavra não chegava aos corações, não tinha um efeito no coração das pessoas. E Jesus, na sua simplicidade, mas ao mesmo tempo na sua sabedoria, começa a explicar a palavra de Deus e começam a perceber que aquela palavra ela é viva. Enquanto eles queriam, os escribas, os mestres da lei, queriam explicar a palavra, uma teoria, uma lei engessada, uma lei que não causava efeito no coração, Jesus começa a explicar a palavra e trazer aquele conhecimento. Aquele conhecimento que é de dentro, parecia que Jesus conhecia a palavra de dentro, porque Ele é a palavra. Ele está explicando a si mesmo, ele está dizendo a si mesmo para aquelas pessoas ali, para aqueles ouvintes, e eles ficam maravilhados e questionam que autoridade é essa. A autoridade de quem conhece a palavra, a autoridade de quem está dizendo e não comunicando uma teoria, a autoridade de quem está comunicando um relacionamento com Deus. Quem está provocando nos ouvintes, aqueles que ali estavam naquela sinagoga, um relacionamento com Deus. Deus não é mais aquele que está ali, um juiz que descreve as suas regras. Deus é um pai que quer se relacionar com os seus filhos. É essa a diferença que faz com que eles se ficam espantados, maravilhados, admirados com a sabedoria e com a autoridade que Jesus está comunicando, que Jesus está ensinando a sua palavra. Primeiramente, porque ele conhecia por dentro a palavra de Deus.
E também pregava o que vivia, claro. Também pregava o que vivia, aquela interpretação da palavra de Deus que chegava até os corações. Eles ficam espantados, maravilhados, felizes. E o Papa Francisco, comentando sobre esse evangelho, diz que também, além dessa proximidade, além desse modo que Jesus interpretava e fazia com que a palavra chegasse até os corações, ele diz que essa autoridade vem também porque Jesus constrói a sua vida, essa autoridade, por 3 pilares. O serviço é o Deus que está servindo, o Deus que está comunicando, o Deus que está explicando a palavra de Deus. Deus, que em Cristo Jesus, como Filho de Deus, está servindo a humanidade, comunicando a sua palavra e o rosto do Pai aos homens. A proximidade. Jesus que sempre revela essa proximidade de Deus com as pessoas. Não é mais um homem distante, como os escribas que se colocavam como superiores aos outros, porque eles eram os sábios. Jesus consegue olhar nos olhos de cada um e ter essa proximidade, mostrar o quanto Deus é próximo de cada um. E também o terceiro pilar, a coerência. Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. E diante dessa maravilha que Jesus está ali fazendo, realizando com as suas palavras, todo o impacto que está gerando no coração e na mente dos ouvintes, que ficam maravilhados e começam a perceber que o Deus está vivo, que Deus está falando, que Deus está comunicando, tinha ali um homem possuído pelo inimigo, pelo demônio, como nós ouvimos no Evangelho. E a certo modo, o espírito imundo, o espírito maligno grita, levanta e grita: que queres de nós? Veio nos destruir, Jesus de Nazaré. Eu sei quem tu és o Filho de Deus. E Jesus imediatamente manda ele calar a boca e sair daquele homem. E o espírito maligno faz um barulho todo, faz aquele grito e sai daquele homem. Vejam, amados irmãos e irmãs, o espírito maligno está ali para atrapalhar Jesus. Ele está ali para atrapalhar, porque a palavra começa a chegar nos corações. O reino de Deus que Jesus veio comunicar, começa a chegar nos corações dos ouvintes, porque o reino de Deus começa a chegar nos corações a partir da palavra que é pregada. E o espírito maligno naquele homem, querendo atrapalhar, querendo desvirtuar a missão de Jesus, se levanta, grita. Aparentemente, professando que Jesus é o Filho de Deus, mas querendo atrapalhar, querendo tirar o foco daquilo que Jesus estava fazendo, anunciando, pregando o Evangelho, fazendo que as pessoas ficassem encantadas com a salvação, com aquilo que estava sendo anunciado por Jesus. E Jesus, primeiramente, demonstra: cala-te. Primeiramente, Jesus demonstrando que ele veio destruir o reino de Satanás. Cala-te e sai. Cala-te e sai. Porque o papel do inimigo é nos distrair para não ouvirmos a palavra de Deus. O papel de Satanás, quando nós estamos ali para ouvir, como neste momento, é para nos distrair. Porque se nós não escutarmos com o coração e com os ouvidos a palavra de Deus, o reino de Deus não acontece nos nossos corações. As pessoas ficam maravilhadas e, contrário a isso, o demônio fica furioso. E aí ele se levanta para desvirtuar, para atrapalhar, para gerar uma grande confusão. E aí a palavra de Deus não continuar sendo anunciada por Jesus naquele momento. Jesus, cala-te. Eu vim destruir o teu reinado. Vim destruir o teu reinado. E também Jesus nos ensina com esse gesto que nós não podemos dialogar com a tentação. Se o próprio Jesus, ele não tem espaço para diálogo com o demônio, com a tentação, para nos ensinar também que nós, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, com as malícias que nós temos dentro de nós não podemos dialogar com a tentação. Temos que ser espertos. Vejam, o demônio fala: tu és o Filho de Deus, professando que ele é, de fato, quem ele era, o Filho de Deus.
Mas a intenção dele não era aquela. A intenção era atrapalhar, fazer com que as pessoas não escutassem a mensagem do reino de Deus. Vejam, amados irmãos e irmãs, o demônio ele é um sedutor. Ele se aparece para nós como o vencedor, mas ele já é um derrotado. Ele sabe, o demônio sabe como se aproximar de nós. Ele sabe como se aproximar de você. Seja esperto. Ele sabe quais são os modos de nos mostrar a tentação para nos seduzir, para nos enganar, para nos iludir, para nos arrastar da vontade e da presença de Deus. Nós precisamos ser espertos, porque nós vamos deixando e permitindo, não tendo essa astúcia, essa esperteza espiritual, e o demônio vai se mostrando a nós, nos seduzindo, e nós vamos permitindo ser seduzidos, porque ele sabe como se aproximar de nós, ele sabe o que nos oferecer. O demônio conhece as nossas fraquezas, ele sabe o que nós precisamos, o que nós queremos e vai nos oferecer, com uma roupagem bonita. Tu és o Filho de Deus. Cala-te, cala-te. Vejam, amados irmãos, precisamos ser atentos, espertos, em não dialogar de modo algum com a tentação, do jeito que ela aparece para nós. Do jeito que ela vem nos visitar, não, cala-te, saia, não crie um diálogo com a serpente, não crie um diálogo com Satanás. Eva criou, teve um diálogo e perdeu. Nós não somos melhores que Adão e Eva. Não tente, não seja orgulhoso em achar que você é capaz de dialogar com a tentação. Veja, quantas vezes chegou aquela tentaçãozinha ali no WhatsApp, a gente foi olhar, a casa caiu. Porque a gente acha que vai dar certo, mas não vai dar certo. Se Jesus não dialogou com o diabo, por que nós dialogamos com a tentação e permitimos dialogar com a tentação? Porque o que ele nos oferece nós gostamos, mas não nos convém. Papa Francisco ainda, dizendo que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele sempre se apresenta com mentiras. Mas nós acreditamos. Por que nós acreditamos? Porque ela vem revestida, a sua mentira vem revestida de liberdade, de felicidade. E nós gostamos, e nós queremos ser felizes, nós queremos ser livres. Mas se nós não tivermos essa esperteza, esse discernimento espiritual, nós vamos nos entregar à tentação e o reino de Deus não vai acontecer nos nossos corações. Porque o demônio sabe onde nos atacar, o demônio sabe como nos tentar, porque ele é o sedutor, é o papel dele, a missão dele é essa. Ele sempre vai atuar na nossa vaidade, na nossa curiosidade e na falsa liberdade. Sempre. Vejam, olha para a sua vida. Eu já olhei para a minha hoje, olhem para a sua vida e percebam as vezes que nós caímos no pecado, porque nós fomos tentados na nossa vaidade. Nós fomos tentados na nossa curiosidade. E nós fomos tentados no senso de liberdade. É aí que o demônio trabalha, atua, para que o reino de Deus não aconteça em nossos corações. Portanto, amados irmãos e irmãs, diante dessa liturgia, diante desse evangelho, aquilo que Jesus nos ensina, não dialoguemos de modo algum com a tentação. Porque, desculpa dizer assim, a casa vai cair. A casa vai cair, como já caiu muitas e muitas vezes. A casa virá ruína se nós dialogarmos com a tentação. Ao invés de dialogar com a tentação, diga, cala-te, cala-te e saia daqui, porque o meu coração e o único que eu devo dialogar é com Jesus Cristo e mais ninguém. Sejamos espertos, tenhamos a consciência que o demônio sempre virá para nós, não como um bicho-papão, mas sempre como uma fadinha ou um príncipe encantado, para nos enganar, para nos seduzir e para nos destruir. Tenhamos a esperteza, a humildade e a confiança na graça de Deus,
para superarmos as tentações e assim possamos um dia superando as tentações, vivendo na santidade, chegar num dia no céu que Deus tem para nós.